teor das nossas palavras e conversações. Boas palavras se convertem em bons alimentos espirituais. Palavras despreciativas que exaltam o lado negativo das pessoas, das situações, são venenos que ingerimos em prejuízo de nossa saúde e paz. Muitas pessoas estão intoxicadas espiritualmente porque se nutrem de diálogo maldoso, dramático, pessimista, e todo desânimo espiritual descerá fortemente para com os níveis de matéria. Chico Xavier captou do mundo astral a orientação do médico André Luiz, que uma vez seguida por nós, salvo de muitos embaraços físicos e espirituais, muitas viroses que hoje desafiam a medicina, começa no mal que nossa boca não soube calar. Quem abençoa acende uma luz em seu caminho. Quem condena se coloca no barco dos réus. Quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Esqueça o mal para que o mal esqueça de você. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de quem muito pouco sei, ou nada sei. Por favor, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a massa e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando giga, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é
É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. E com esta mensagem, agradecendo a Deus e a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, os mentores dessa casa, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos ver o último tópico do capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tópico chama-se Caridade para com os criminosos. Como nós estamos falando no capítulo sobre o amor, na verdade, os espíritos superiores fecham esse capítulo com chave de ouro, principalmente com os criminosos, aqueles que nós esquecemos de orar, esquecemos de pedir a Deus a misericórdia, o alívio, o bálsamo. Então, findar com esse tópico para a caridade para com os criminosos, eu acredito muito que é colocar o amor no ponto mais alto, principalmente para aqueles que cometeram inúmeras barbaridades. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei, pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis. Ele lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhar. Não é isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos do mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento.
Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falam o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia ou consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai, pois, a sair do lamaçal. Orai por ele. Eu só grafei aqui uma única frase do Evangelho, que ele diz assim: não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar no coração se orardes com fé. É claro que a convivência com o criminoso, claro que todos nós temos os nossos anseios, os nossos medos, sem dúvida, né? E nos pede até prudência. Mas essa frase do Evangelho, que eu acho que poucos de nós, pouquíssimos, lembramos de orar pelos criminosos. Certa feita, Francisco Cândido Xavier, ele foi convidado por uma cidade a ganhar o título de cidadão. Então ele, com muita humildade, foi a essa cidade, aceitou o convite, e aí estava o prefeito, vereadores, gente importante da cidade, juízes, promotores, médicos. Então perguntaram ao Chico o que ele queria conhecer na cidade. E aí o Chico disse: eu quero conhecer uma penitenciária, eu quero que vocês me levem a uma penitenciária. E todo mundo ficou estupefato. Quer dizer, ele vem à cidade para receber o título de cidadão e tem tantas outras coisas para conhecer, e ele pede justamente para conhecer uma penitenciária. Aí diz que o Chico entrou nessa penitenciária, ele foi de cela em cela, conversando com cada um, fazendo oração, aplicando o passo ou a bênção, dando uma palavra de consolo, de amparo. Se retirou, e então o Chico contou essa história, e perguntaram ao Chico, né, quando ele contou essa história, se tinham muitos obsessores dentro do presídio. A resposta de Chico foi: o que os obsessores tinham que fazer, já fizeram com esses cidadãos que serviram de instrumento do mal, porque abriram a sua mente a essas mentes desencarnadas enfermas. Mas o que eu vi ali e o que eu senti foi inúmeras preces de mães sofridas.
inúmeras preces de mães que estavam com o seu coração partido, mas que nunca abandonaram os seus filhos, nunca esqueceram dos seus filhos. Se nós pegarmos aqui, eu sempre comento aqui, né? A estrada aqui para Godia, que tem uma penitenciária, se a gente passar no domingo ali, a gente vai ver mães e carros desde as 7 horas da manhã, esperando para entrar na penitenciária. Esperando para entrar na penitenciária. Jesus, quando questionado qual o maior mandamento, ele disse que é o amor. O amor é o maior mandamento. O amor por todos, indistintamente, independente do que aquele indivíduo tenha cometido, do que ele fez, porque o amor é reabilitador. E vocês podem ter certeza que as preces de amor dessas mães que sofrem, dessas mães que são esquecidas também por nós, porque muitas vezes nós nem oramos pelos criminosos e nem pelas mães dos criminosos. É esse amor que toca o coração daqueles filhos transviados, daqueles filhos que se perderam no meio do caminho. A passagem que me vem à mente agora é a passagem da crucificação de Jesus, onde ele é crucificado ao lado de 2 assassinos, de 2 cruéis assassinos, de 2 indivíduos que mataram, extorquiram, manipularam, roubaram. E um desses assassinos, no final da sua existência, chamado Dimas, naquele momento passa um filme na mente daquele indivíduo. Aquele indivíduo, por um minuto, ele faz uma análise da vida toda dele. Ele faz uma análise das pessoas que ele roubou, das pessoas que ele tirou a vida, das famílias no qual ele fez sofrer. E nessa análise profunda que esse indivíduo faz no instante derradeiro do desenlace da morte, ele pede a Jesus, naquele momento, tocado de todo arrependimento, ele pede a Jesus que estivesse junto com o Mestre. E quando a gente analisa essa passagem, a gente acha que foi algo miraculoso. E na verdade foi um processo de reflexão daquele indivíduo. Ele fez uma análise de consciência da existência dele, dos males que ele tinha cometido. E naquele minuto, ele foi tocado, sim, pelo amor de Jesus. Ele foi tocado, sim, por uma esperança. Ele foi tocado, sim, por um despertar que ele teve naquele momento. Naquele momento. E quando ele pede a Jesus, ele pede de coração aberto. Ele pede arrependido. E quando Jesus promete que ele estaria com ele, é porque Jesus, conhecedor da alma, conhecedor da essência de cada um de nós, tinha percebido que a consciência daquele indivíduo, a consciência divina, tinha despertado naquele cidadão que tinha se arrependido dos males que tinha cometido. No momento derradeiro, nós estamos falando de um assassino. Nós estamos falando de um indivíduo que tirou vidas, que fez famílias sofrerem. Então, essa passagem do Mestre, ela fecha, ela encerra no ponto máximo,
aonde Jesus passa pelo martírio, aonde Jesus passa pela tortura, aonde Jesus é abandonado, negado, traído, excluído, e ainda tendo forças para recuperar, reabilitar e reerguer e motivar as pessoas que estavam ao lado dele. E no ponto máximo final da existência do Cristo e da existência desse assassino, onde ele é crucificado, até nisso, ele é crucificado ao lado de dois assassinos, ele dá um ensinamento de amor aos indivíduos que são excluídos, aqueles que são excluídos porque cometem inúmeras barbaridades. Então ele fecha com chave de ouro. Ele fecha com chave de ouro. Se nós pegarmos todo o Novo Testamento, nós vamos ver que é a última passagem do Novo Testamento. Então, uma das últimas passagens de existência de Jesus, antes que Jesus desencarnasse e aquele indivíduo também desencarnasse. E isso fecha a caridade para com os criminosos. É claro que ninguém vai sair do seu lar aqui, nós temos essa dificuldade, e não é isso que a espiritualidade nos pede aqui. Nós temos a dificuldade, sim, de visitar lá, né, os nossos irmãos que estão presos. Nós temos uma grande dificuldade de ter compaixão. Então, que nós possamos orar por aqueles que cometeram esses delitos. Até porque eu acredito muito, como espírita, e compreendendo a lei de causa e efeito, e compreendendo o processo da reencarnação, que eu gostaria, num lugar desse, que as pessoas tivessem compaixão, que as pessoas tivessem misericórdia, que as pessoas pudessem nos dar o alívio através da oração, que pudéssemos ser recordados, lembrados, para que pudessem chegar nas prisões, aonde estão os mais necessitados, essas preces que restabelecem a nossa consciência, que equilibram e harmonizam as nossas emoções, para que a gente possa ter, sim, um minuto de sanidade e ver o quanto nós erramos. E nesse um minuto de sanidade, de equilíbrio, dar-nos o arrependimento, dar-nos a misericórdia, a compaixão e o perdão, e sentir o perdão de Deus dentro dos nossos corações. Então nós que compreendemos a imortalidade, compreendemos que somos espíritos imperfeitos, cheios de mazelas, será que nós não temos também dificuldades que possam nos arrastar à violência? Será que nós não podemos cometer também um minuto de insanidade, uma atrocidade, um escândalo que pode marcar a nossa existência? Talvez diria Jesus, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Quem de nós é suficientemente equilibrado? Quem de nós é suficientemente moralizado? Quem de nós possui uma sintonia reta com a espiritualidade? Quem de nós? Se as nossas emoções oscilam a cada dia, a cada minuto, a cada momento, se nós não temos a coragem de matar aquele indivíduo, mas em pensamento nós trucidamos, eliminamos, só não cometemos o ato porque muitas vezes não temos a coragem, mas em pensamento nós torcemos pela queda daquele cidadão. Dissemos, é pouco, tem que passar mais, tem que ser preso, tem que ser isso ou aquilo. Claro, se nós cometemos aqui uma atrocidade, nós temos que pagar por essa atrocidade.
mas nós queremos clemência. Aí nós pedimos misericórdia a Deus, mas nem sempre somos misericordiosos para aqueles que erram. Nem sempre somos. Só que nós nos esquecemos que uma hora pode acontecer com a gente. É o que diz aqui no Evangelho, né? Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem. Como a vós mesmos, pelas faltas que nós cometemos. Nós cometemos inúmeras faltas. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. Não julgueis, diz o Evangelho. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. Como que é aplicado isso? Como que o meu julgamento é aplicado na minha própria existência? Isso é castigo de Deus? Será que Deus está me castigando por julgar? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque na verdade, quando nós pensamos, quando nós julgamos, nós nos colocamos numa situação acima daquele indivíduo. Não é isso? Então, quando nós nos colocamos numa situação acima, nós vibramos e nós criamos experiências parecidas. Sabe por quê? Porque a gente deixa de orar e a gente deixa de vigiar. A gente deixa de se conhecer porque acha que jamais cometeríamos aquilo que aquele indivíduo cometeu. Então nós deixamos de vigiar, de se autoconhecer, porque a gente acha que se conhece muito, mas não se conhece. Você conhece um indivíduo, quem realmente ele é na dor, no momento difícil. Você vai ver se ele é resignado, aí você vai ver se ele é paciencioso mesmo, aí você vai ver se ele tem coragem, se ele tem fé. É na dor, é na doença, é na falta do dinheiro, é na falta do emprego, é vendo um filho adoecer. Então é o momento que a gente testemunha. É o momento que a gente coloca em xeque tudo aquilo que nós acreditamos ou supomos que vivenciamos. Mas na verdade não vivenciamos. Porque aqui ninguém se conhece. Pouquíssimos se conhecem. Nós estamos aprendendo a conhecer o nosso universo. Então, quando nós nos colocamos numa situação, né, acima de indivíduos que erram e colocamos o nosso julgamento, nós estamos criando uma condição. Nós estamos arquitetando uma condição. Não é isso? Porque quem ora vigia, quem vigia se conhece e ora pedindo a Deus que não caia em tentação, que não derrape, que não seja instrumento do mal, porque nós somos imperfeitos. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer conosco, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós não sabemos. Nós vivemos num mundo de aflição. Nós vivemos num mundo de transformação, de mudança. Nós estamos aprendendo a nos educarmos, a nos conhecer. Então nós não sabemos. Como que eu posso me colocar acima de uma situação de um indivíduo que eu só posso me colocar à prova quando eu passo por ela? Talvez aquele indivíduo que tirou a vida, ou que matou, ou que cometeu qualquer coisa, nós não sabemos da história dele. Nós não sabemos o que ele passou. Nós não sabemos a infância dele. Nós não sabemos quantas pessoas contribuíram para que esse indivíduo chegasse à marginalização, ao crime. Nós não sabemos. Nós não sabemos.
Eu não estou dizendo que isso seja uma justificativa, mas cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo é empurrado, é um reflexo de si próprio, é um reflexo do meio que vive, das pessoas no qual se encontra. Por isso que diz que os tempos são chegados. Nós precisamos ter amor para mudar esse quadro de vícios, como Jesus ensinou. Como é que Jesus recuperava as pessoas? Julgando as pessoas, cobrando das pessoas? Ao contrário, Jesus estimulava o amor delas. Jesus estimulava o que elas tinham de melhor. Quando ele convoca Mateus, um cobrador de imposto, corrupto. Quando ele vai conversar com Zaqueu, que também tinha extorquido, roubado. Quando ele vai conversar com Maria de Magdala. Quando ele vai conversar com Tiago e João, os esquentados, os furiosos, os ciumentos. Então, como é que Jesus recuperava as pessoas? Através do amor, através da oração, através do diálogo, estimulando o que as pessoas têm de melhor. Porque se nós estimularmos o que o outro tem de pior, é óbvio, você está se comprometendo junto com ele. Você está estimulando o que ele tem de pior, você está se comprometendo. O indivíduo então não cai sozinho. Ele não cai sozinho porque ele vive em sociedade. Então é essa sociedade no todo que precisa se melhorar moralmente. É essa sociedade no todo que precisa extirpar do coração o egoísmo, que precisa tirar da mente o orgulho, que precisa tirar dos tesouros materiais a posse, a soberba, a vaidade, porque senão nós não vamos ter paz. Nós vamos ser escravos, prisioneiros dos nossos lares, porque falta amor. E aonde falta amor, sobra violência. E aonde sobra violência, gera-se corrupção, vantagem. Eu vou tirar proveito, eu vou tirar vantagem. Porque é isso que a sociedade ensina. Então nós precisamos quebrar esse reflexo condicionado. Nós precisamos mudar isso. E essa mudança começa com cada um de nós. O que eu preciso fazer para ser melhor? Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso, além de me estimular o amor, não estimular aquilo que eu tenho de pior, porque as próprias pessoas em si também estimulam o que elas têm de pior. Elas estimulam a vingança, elas estimulam o ódio, a raiva, e se alimentam disso. E vivem se alimentando disso. Ficam aprisionadas nisso. Então compete a cada um de nós também nos estimularmos o que nós temos de melhor, que é o amor, que é se amar, que é buscar nesse amor a sua própria libertação, a sua própria reabilitação. É através desse amor que eu consigo enxergar quem realmente eu sou, que eu consigo enxergar as minhas virtudes, que eu consigo enxergar o que eu tenho de melhor e passo a dar o que eu tenho de melhor, ofereço o que eu tenho de melhor e passo a me nutrir desse melhor, sem esperar que os outros me amem. Ao contrário, eu passo a me nutrir desse amor que eu oferto às pessoas, porque o amor alimenta a nossa alma. Ao contrário disso, criamos um vazio cada vez mais profundo. Mas o amor que você dá, e que o amor que você acredita, o amor que te faz bem, que você se sente bem, que você se sente feliz, que você se sente amado por si próprio, porque é isso que nós temos que ter. Nós temos que nos amar e nos aceitar como nós somos. Isso faz com que a gente se nutre desse amor, se reabasteça com esse amor. E é esse amor que nos dá um entusiasmo pela vida. É esse amor que nos dá um entusiasmo de continuar ajudando, mesmo recebendo a ingratidão, mesmo recebendo as dificuldades. Porque o amor absolve as nossas imperfeições. O amor cria pontes para que a gente consiga suportar as dificuldades da vida. Então, antes do nosso julgamento, principalmente num planeta
E é um planeta ainda infeliz, é um planeta inferior, é um planeta que está dentro dos nossos padrões evolutivos. Que nós possamos estimular o que nós temos de melhor. E enxergar isso nas pessoas. Enxergar o que elas podem oferecer. E é interessante que quando a gente se ama, a gente consegue enxergar isso. E o pouco que a gente achava que a pessoa dava antes é muito. Porque ela está se esforçando para ser melhor. Porque eu percebo o quanto eu quero ser melhor. O quanto eu quero ser melhor. Então o amor é a chave da nossa felicidade. E aí quando ele coloca que os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança. Freio do quê? Das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Porque o amor cobre multidão de pecados, será perdoado quem não amou. Só o amor nos dá a condição de frear as nossas tendências infelizes. É aquilo que o Paulo diz, o espinho na carne que ele possuía e que todos nós possuímos, um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele simboliza pelos nossos vícios morais, pelos nossos vícios físicos, pelas nossas paixões. Quando você tem amor, você tem força para combater esse vício. Você se capacita. O amor nos capacita. O amor nos dá essa capacidade. Então nós temos que focar somente no amor. O amor para conosco, o amor para a família, que é honrar pai e mãe. O amor para o próximo, o mais próximo, que são os parentes, aqueles que nos cercam, aos nossos amigos, a sociedade, a nossa comunidade, a nossa religião, aos que sofrem, aos que passam fome, aos suicidas, aos homicidas, aos indivíduos que estão presos à drogadição. É esse amor que vai nos ajudar. Claro que todos nós aqui temos os nossos compromissos. Sim. Nós temos o nosso compromisso com a nossa consciência, conosco, com a família, e nós vamos ampliando esse compromisso. Mas será que custa orarmos pelos criminosos? Eu gostaria aqui que vocês fossem sinceros. Quem faz evangelho no lar, levanta a mão. Pode levantar a mão quem faz evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar? Tá. Muitas pessoas aqui fazem evangelho. Você já pensou se nós mentalizássemos as prisões? Eu acredito que muita gente faça isso. Não estou dizendo que não faz, né? Mas as prisões, as penitenciárias, os asilos, os abrigos, o vale do suicida. Será que as pessoas lembram de orar pelos suicidas? Então, se nós juntássemos a nossa força nesse momento e fizéssemos uma oração às penitenciárias, vamos lembrar das mães que sofrem, porque em cada rosto de um assassino tem o rosto de uma mãe que sofre e que pode ter certeza que tentou dar o melhor para o seu filho, e ela quer ver a recuperação desse filho. Se nós juntássemos aqui as nossas forças e mentalizássemos as penitenciárias com todo o nosso amor, com toda a nossa oração, vocês podem ter certeza que essas preces, elas vão chegar e elas ali vão pairar. Elas vão pairar. Elas pairam ali. E aqueles indivíduos, no momento certo, porque aquelas energias ficam ali paradas naquele ambiente, e no momento certo, a hora que a consciência divina despertar, porque desperta, aquelas preces que ali estão adentram a mente daquele indivíduo. Adentro. Mas elas estão permeando aqueles cidadãos. É igual aos homens de sofrimento. Quando as pessoas perguntam, como nós oramos?
passamos as horas de sofrimento, os nossos irmãos desencarnados recebem as preces, recebem, uns mais, outros menos, mas todos são envolvidos pela prece. Todos sentem um pouco da êxtase de uma prece, principalmente de uma prece quando é feita com amor, de misericórdia. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus de infinita bondade, a esses nossos irmãos que sofrem, a essas famílias que sofrem, a essas famílias também que foram arruinadas, desequilibradas, destruídas. Porque o assassino, ele não só destrói a família de outro, ele destrói a própria. Ele destrói a própria família. Uma coisa que ele diz interessante no Evangelho: não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Já parou para analisar? Ele está falando assim: quantas ações que nós cometemos, mas que aos nossos olhos são faltas leves, mas a de Deus não. Porque essas faltas leves que nós cometemos, quando nós tiramos proveito de alguma situação, né? Quando nós pensamos somente na nossa dor, buscamos né, o resultado só para nós, no sentido de nos favorecer. Quando nós cortamos uma fila de transplante, quando nós damos um jeito de qualquer outra coisa, já pararam para analisar que nós podemos estar tirando uma vida? Nós somos assassinos. Nós somos assassinos. Às vezes uma simples fechada no trânsito. Uma simples fechada no trânsito. Já parou aqui? Por mais que a gente não tenha intenção, mas nós cometemos. Que para Deus é uma falta grave. Para nós não é. Para nós não é. Porque a gente acha, né? Nós achamos que para ser uma falta grave, se precisa se cometer um assassinato, ou um escândalo, que seja um escândalo. E a gente acha que tem uma diferença muito grande da nossa alma para a alma daquele cidadão. E para Deus não. Nós somos iguais. E muitas vezes nós cometemos inúmeras faltas que são gravíssimas. É leve para nós, mas para o mundo espiritual não. Né? E a gente nem sequer tem consciência disso. Nem sequer tem consciência disso. Então nós precisamos fazer também essa análise. Será que nós não estamos nos comprometendo, às vezes, com o sofrimento alheio? Será que nós não estamos sendo coniventes com o sofrimento alheio? No Brasil não existe pena de morte de forma legal. Né? Mas aqui o que se mata de pessoas e que nós somos coniventes muitas vezes. E quando a gente é conivente, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, muito importante, que agora me veio à cabeça aqui. Diz assim, que quando nós somos coniventes com o erro, por mais que a gente não tenha cometido erro, nós também erramos, nós também nos comprometemos. A resposta, isso está lá em Leis Morais. Sim. Se você é conivente com o erro, ou se você é conivente com o erro, você se comprometeu tanto quanto aquele indivíduo que cometeu a ação. Por quê? Porque eu omiti o bem. Eu fui omisso com o bem. Eu lavei minhas mãos, como fez Pilatos com Jesus. Porque se a gente parar para analisar, Pilatos não cometeu nenhum erro, não é verdade? Ele fez o papel dele, não é isso? Mas ele foi conivente com a declaração do povo, que o povo escolheu. Ele foi conivente. Ele poderia ter sido justo. E quantas vezes nós deixamos de lutar pela justiça para não arrumar
tomarmos muitas vezes certas conclusões. Eu vi uma reportagem uma vez de uma mulher, uma jovem senhora no cemitério, e ela viu 2 policiais executando. Talvez eu não teria a coragem que ela teve. Ela pegou o celular e começou a falar. Tem dois soldados, vocês vão ver essa reportagem? 2 soldados executando, e ela foi falando e gritando para os caras, e foi falando e delatou os caras. Será que nós seríamos dessa coragem? E se nós ficássemos quietos na ocasião? Nós não seríamos cúmplices? Falta grave. Aos olhos dos homens, não. Mas de Deus é falta grave. Já pararam para pensar? Quantas vezes nós somos omissos com a justiça e com a verdade? Porque eu não quero criar confusão. Né? Eu lavo minhas mãos, perfeito. Lavo minhas mãos, mas eu estou sendo conivente com ele. Eu não peguei na arma, mas eu querendo ou não, fui conivente com aquele que pegou na arma. Jesus foi conivente com o erro? Pergunto a vocês. Não foi, né? Tanto que não foi, que ele foi executado, não é isso? Ele foi executado, porque ele não foi conivente com o erro. Ele lutou pela verdade. Então, quantos erros nós cometemos que aos nossos olhos da sociedade não tem falta nenhuma, mas aos olhos de Deus tem. Porque quando a gente é conivente com o erro alheio e não luta pela justiça e não busca, nós nos comprometemos tanto quanto. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, não sabeis que há muitas ações aqui na terra que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nosso considera como falta, né? Por que você vai lutar por fulano, por ciclano? Por que você vai? Né? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre. Eu vou deixar você colocar, Clóvis, rapidinho, tá? Só vou colocar a questão e você já comenta. Desculpa, rapidinho. Para a gente acabar só aqui, o Clóvis já coloca a questão. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Olha que pergunta capciosa, né? Vamos ver a resposta aqui, vamos ver o que dá a resposta. Lamenais do Espírito. Ele diz assim: esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao Espírito. Ele diz: responderei segundo o meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor, o devotamento é certo. Socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? Pergunta o Lamenais. É talvez a toda a sua vida passada. Por que pensar nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, a vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação
Então talvez esse homem que morreria vos insultando se atiraria em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em socorro, porque salvando obedeceis esta voz do coração que vos diz: pode salvar. Será que nós salvaríamos? Nós estamos falando, ele está falando uma pergunta do assassino. Será que nós salvaríamos? Né? Porque na verdade, a maioria de nós acha que excluir, matar, vai se resolver o problema. E não vai se resolver o problema. Será que num ato de caridade, num ato de benevolência, principalmente para um indivíduo que nunca teve acesso a um carinho, porque olha o que diz aqui, né? Aos que recusares o perdão ou comiseração, porque frequentemente eles não conhecem a Deus. Eu tenho certeza que se esse assassino, esse nosso irmão, conhecesse a Deus, ele não seria um assassino. Se ele conhecesse as leis espirituais, ele não cometeria isso, porque ele sabe que cometendo isso, ele estaria angariando para si dois débitos. Primeiro, o desequilíbrio da consciência dele, e segundo, o infortúnio com aquele no qual ele tirou a vida. Quem em sã consciência, conhecendo as leis espirituais, faria um ato desse? Será que um ato de amor, um ato de caridade, não salvaria aquele indivíduo? Porque nós temos inúmeras histórias de salvação pelo amor. Inúmeras histórias de indivíduos perdidos, de indivíduos considerados irrecuperáveis. Poderíamos dizer que Paulo foi um desses, um indivíduo irrecuperável, um assassino em série, que tirou a vida de milhares de cristãos, o maior perseguidor de cristãos da história, Paulo. O mesmo Paulo, que num minuto sequer, um minuto de um ato de amor, se salva. Já pararam para analisar que esse ato de amor é capaz de salvar uma vida? Porque o que um assassino pensa? Eu sou um indivíduo irrecuperável, em primeiro lugar. Ninguém quer ter contato comigo. E sou um excluído. Acabo sendo um excluído. É um processo natural. Quando você chega até esse indivíduo e mostra a ele uma outra face, num momento difícil da vida dele, será que não há um ato que estaria salvando ou fazendo com que ele mudasse a história dele? Porque quem vai se importar com o criminoso? Quem é que vai se jogar numa água corrente para salvar um assassino? Somente alguém que ama muito. E é muito provável que se esse indivíduo for salvo não só das águas, ele será salvo também dos infortúnios e das mazelas que ele criou para si próprio. Uma coisa que nós temos que dar mão palmatória, e que é extremamente admirável, e que nós temos uma grande dificuldade de fazer isso, e nós não fazemos, talvez são poucos espíritas que fazem, é visitar penitenciário. Mas os evangélicos fazem isso muito bem. Eles fazem isso muito bem. E é admirável o que eles fazem. É admirável o que eles fazem. Né? Eles estão lidando com gente irrecuperável. E estou falando de evangélico fiel ao Evangelho de Jesus. Porque um falso profeta jamais pisaria numa penitenciária, né? Para se ganhar dinheiro, que ele não vai encontrar nada. Ele só vai encontrar miséria. Ele só vai encontrar dor, reclamação. Não é isso? Nem um real. Né? Mas tem evangélicos que fazem por amor ao Cristo. Eles vivem aquilo que Jesus ensinou. Quando nós fizermos por um desses pequeninos,
nós estaremos fazendo por Ele. Porque Jesus está na figura de cada um desses pequeninos, de cada um desses sofredores. Se a gente não consegue ir até as prisões, então vamos orar por eles. Vamos fazer a nossa parte. Vamos mentalizá-los com carinho, com respeito. Vamos deixar o nosso julgamento de lado. Que a justiça seja feita, que a justiça seja realizada, que nós possamos ter sim a misericórdia. Tem uma frase que diz que é necessário, nós temos que condenar o pecado, mas nós temos que reabilitar o pecador. O erro nós temos que condenar. O erro serve de escândalo para que a gente faça uma análise, um julgamento no sentido consigo próprio. Não é com o outro, é consigo próprio. Para que a gente possa analisar se não cometeríamos a mesma experiência. Mas que nós possamos deixar o nosso coração tranquilo, orando por aqueles que erram e falham. Quando nós focamos somente no amor, quando nós focamos a nossa mente no amor, tem uma frase da irmã Dulce que eu gosto muito. Quem julga muito as pessoas não tem tempo de amá-las. Porque só vê perfeição, só vê erro. E onde tem pessoas, tem perfeição, tem erro. Eu acho que o que me mantém dentro da doutrina espírita por muito tempo é porque eu entro naquela porta querendo aprender a amar as pessoas. Não que eu ame ou que seja melhor, mas aprender a querer amar as pessoas. E focar a nossa mente e as nossas forças somente nesse sentimento. Então não dá tempo de ficar julgando, não dá tempo de ficar recriminando, não dá tempo de ficar vendo os erros alheios, porque a gente está preocupado em amar as pessoas. Quando a gente entra na casa espírita, focado a coisas superficiais, a práticas exteriores, a gente começa a enxergar coisas que não existem. E ninguém presta, ninguém vale. Sabe por quê? Porque falta amor. Falta amor nos nossos corações. Falta amor na nossa alma. Falta amor na nossa mente. Então é por isso que Jesus coloca o amor como o primeiro mandamento. E a gente fecha esse capítulo, e que possamos colocar esse amor nos nossos corações. Um pouquinho que seja, sabe? Uma pitadinha, um esforço que a gente faz. Eu vou colocar amor, eu vou tentar ouvir as pessoas, eu vou fazer, vou levar uma palavra de consolo, vou levar meu abraço, não é muito, a gente não precisa muito. O Chico diz assim, que Jesus não nos pediu que subíssemos no pico do Everest para amar. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. Só isso. Ele não pediu muito. Tentem se amar, tentem ser sociáveis uns com os outros. Tentem ter um pouco de afetividade um para o outro. Vocês podem ter certeza que a nossa vida vai ficar mais tranquila, mais leve, e a gente vai ter um outro olhar a respeito da vida, de nós e das pessoas. Boa noite, gente. Quando o Eduardo falou assim, do amor de mãe, eu lembrei de um livro que eu li, um livro de Pedro Velho. Então esse Pedro Velho estava questionando uma senhora, uma mulher, e perguntou assim para ela assim, por que você trabalha na linha de Pombagira? Pombagira, para quem não sabe, é uma linha de Umbanda. Ela questionou falando assim, por quê? Voltando para o livro, mas você merece trabalhar em outros lugares mais felizes, que você possa até se elevar. Aí ela disse o seguinte, eu sei que eu até tenho merecimentos de outras linhas, de outros lugares, até mais felizes do que isso. Mas eu sou mãe. E meu filho está lá no Rio Brau. Como Pombagira, eu tenho a liberdade de andar em qualquer lugar que eu quiser. Então eu posso passar próximo dele, não junto a ele, mas próximo dele, para que eu possa vê-lo todo dia. Então, esse namoro de mãe é um sacrifício impressionante. Tem condições de ser melhor em outro lugar de trabalho, mas preferiu ser uma Pombagira para poder ter a liberdade de andar naquele umbral, para que possa visualizar seu filho lá no fundo. É isso aí.
pessoal, a gente vai para a parte prática, mas antes eu queria passar alguns recados.